Olá, você está no Espaço Unisanta. Fique com a gente. Luta contra a dengue. Alunos do Colégio Santa Cecília têm aula para acabar com o mosquito transmissor. Melancia, sushi e casório. Esses são alguns dos livros de Marian Kiss, a escritora que está no Entre Aspas de hoje. E tem mais, você vai conferir a segunda parte da entrevista com Julinho Bittencourt. Uma semana tem mais de 10 mil minutos. Que tal separar 10 para afastar os perigos da dengue? Este foi o objetivo de uma palestra realizada no Colégio Santa Cecília para os alunos do ensino fundamental. De um jeito descontraído, a bióloga e professora da Unisanta, Zélia Mello, deu uma palestra sobre os perigos da dengue. Com uma linguagem simples e de fácil entendimento, as crianças puderam aprender como se faz para espantar o Aedes aegypti. A bióloga falou sobre os tipos de mosquito e também ensinou os alunos a produzirem soluções caseiras que ajudam na luta contra a dengue. Essa palestra faz parte de um projeto do colégio, né, que é Todo Mundo contra a Dengue. Então, a preocupação que o colégio tem para poder estar dando orientação não só para os alunos, como também para os seus familiares. E devido ao sucesso do ano passado, a direção do colégio trouxe algumas novidades e uma delas foi inserir na programação os 10 minutos contra a dengue, que começou no estado do Rio de Janeiro. A dica é que todos possam separar apenas 10 minutos por semana para a limpeza dos principais criadouros. Essa tabela pode ajudar na hora de checar os 13 lugares em casa onde a larva do mosquito pode se desenvolver. Este material destaca as principais medidas de prevenção no combate e, pelo visto, a criançada aprendeu e bem a lição de casa. Eu nunca fiz essas coisas que a tia me mandou, mas agora eu aprendi uma coisa que preciso cuidar, né? Preciso colocar um negócio na planta. Confira agora a segunda parte do bate-papo com o músico Julinho Bittencourt. Gosto pessoal, ele é irrelevante, entendeu? Que eu tenho que ouvir um disco, quando eu vou escrever no jornal e tal, eu tenho que ouvir um disco e dizer que aquilo é bom ou é ruim, dizer para você, que é o leitor, né, que aquilo é bom ou é ruim e por que é bom ou por que é ruim, né? O fato de eu gostar ou não é outro departamento que parte do subjetivo, é muito difícil de entender isso. As pessoas normalmente me perguntam, ué, mas você gosta e quando é ruim, você... E às vezes eu acho que não é bom mesmo, às vezes eu acho que é meio mal feito e tal, mas aquilo me toca de alguma maneira. E o contrário também acontece, às vezes eu acho que é muito bem feito, que é excelente e não me toca, eu não gosto. Mas o meu gosto pessoal é irrelevante. Aí é que eu entro na história do gosto e discute sim, né? Que a estrutura da obra, o fazer, o ofício, né? Como qualquer outro, na televisão, qualquer coisa, é imprescindível você ter a crítica isenta, né? Eu tenho uma visão muito libertária com relação a isso. Eu acho que a música não é de ninguém. Depois que ela está pronta, esse negócio, essa discussão do direito autoral, essa discussão da propriedade intelectual, ela ainda não foi travada da maneira adequada, né? Ainda, sabe? Porque... eu tenho uma sensação assim, eu fiz uma música determinada, né, sobre, sei lá, a usina de Belo Monte, sobre qualquer assunto que passou na minha frente. Então veja bem, esse assunto passou na minha frente. Ele é uma coisa que existe na sociedade e que está lá impregnada, é uma discussão que tem. Eu olhei e fechei e fiz uma fotografia daquilo, tirei um determinado enfoque daquela coisa e elaborei a minha maneira e fiz uma canção. Tá, tudo muito bem, essa canção é minha vírgula, esse assunto já estava na minha frente, essa discussão já estava posta.
a elaboração desse discurso é um elo de uma cadeia enorme que está na sociedade. E a gente tem que aprender a enxergar a sociedade cada vez mais como uma cadeia, como um elo. Cada vez mais enxergar a nossa obra e a gente mesmo como parte de um todo. É uma discussão muito complicada, sabe, que evoca a filosofia e tal, mas eu tendo para esse lado libertário, sabe, para esse lado Não, o meu ofício de músico, de cantor, ele tem que ser remunerado, sabe, o de criador também, mas o resultado dele não pode ficar me sustentando. As pessoas têm direito sim de baixar, têm direito sim de ouvir, sabe? Eu sentia isso quando era garoto, eu não podia comprar os discos que eu queria ouvir. E era privado porque eu não tinha dinheiro, então eu deixei de ouvir, deixei de ler várias coisas, sabe? Porque elas fazem parte de um esquema industrial que é proprietário, sabe? A mesma coisa acontece com o software e por aí vai. Não, isso é um absurdo. Você pode ouvir o que você quiser, os artistas fazem para isso. Eu sempre fui envolvido com política, sempre fiz política e tal. E eu trabalhei de certa forma, trabalho, né? Eu sou assessor do OGMO. O OGMO o órgão gestor de mão de obra do Porto, é um órgão que tem a política, ele não faz política, mas tem a política à sua volta, né? O fazer político. Tem o capital e o trabalho, tem os confrontos, os conflitos, enfim, né? E antes disso eu vim de assessoria de imprensa, do Ministério do Esporte, antes da Embratur, a ANB aqui em São Paulo, enfim, são órgãos eminentemente políticos, trabalhava com o dia a dia da política mesmo, respondendo os grandes jornais, respondendo denúncia, dando explicação. Eu prefiro fazer tudo, eu prefiro, assim, de verdade mesmo, não é... Eu gosto dessas coisas com a mesma intensidade e tal. Assim, existem coisas que as pessoas falam, mas se você ficasse rico, você ia só tocar. Se você ganhasse na loteria, você ia só, não sei o quê. Não, eu não ia só tocar, nem ia só ser jornalista. Talvez, e é claro que quando a gente fica rico, né, as pessoas ficam ricas, tal, elas deixam de fazer as coisas que elas são obrigadas a fazer por causa do sustento, é óbvio. Mas essas coisas elas estão tanto na música, quanto no jornalismo, quanto em qualquer área que você trabalhe, né? Seu dia a dia profissional, a sua necessidade de ganhar a vida te leva a fazer coisas que você não faria se você não precisasse, é óbvio. Mas eu continuaria escrevendo, continuaria sendo jornalista. Eu acho que mudaria muito pouca coisa na minha vida. Tenho feito muita música e tocado muito com o Canduta e com a Débora, com o Choro de Bolso, né, com o Du. E aí a gente tem a história do disco, você não resolve fazer um disco, é o disco que resolve que você tem que fazer ele, sabe? É engraçado, né? Porque as músicas estão ali, os shows, você começa a criar, interplay que chama, né? Quando você começa a tocar muito tempo com alguém, você começa a criar uma relação musical forte, as coisas começam a acontecer, e aí uma hora um olha para o outro e fala, cara, tem que registrar isso, né? Tem que gravar essas músicas. No momento está rondando esse disco nosso aí, que a gente tem muito choro, muito samba, muita música, é muita coisa, né? Muita coisa para mostrar. Você conhece a escritora Marian Keyes? Se não, aproveite para conhecer mais sobre a trajetória de uma mulher que soube superar as dificuldades do passado e hoje escreve com humor e leveza sobre assuntos do universo feminino. Confira! Na vida real, muitas vezes é quase impossível dizer qual a decisão certa que se deve tomar, porque o que se ganha e o que se perde, muitas vezes são equivalentes. Autora de vários livros de sucesso da atualidade, a escritora irlandesa Marian Keyes já vendeu mais de 23 milhões de exemplares no mundo, traduzidos para 35 línguas.
Nascida em 1963, Marian se formou em Direito na Universidade de Dublin, mas nunca chegou a exercer a profissão. Morou em Londres por alguns anos, onde trabalhou como garçonete e depois em pequenos escritórios de contabilidade. Começou a se dedicar à literatura em 1993, quando ainda se recuperava do vício de alcoolismo. Depois de escrever pequenas histórias, passou a investir em enredos mais complexos. Liberdade é apenas mais uma palavra para definir a situação de que não tem mais nada a perder. O primeiro livro da escritora foi Melancia, publicado em 1995. A obra retrata o universo da mulher, com personagens carismáticos e grandes reviravoltas. Outro destaque de Marian Keyes é Férias, de 1998. Considerado o mais autobiográfico da escritora, aborda de forma leve e sensível a questão da recuperação após o problema do vício. A vida dói, mas não se usam analgésicos para isso. Complementam os enredos destas duas histórias os livros Los Angeles, de 2002, e Tem Alguém Aí, de 2006. Dizem que a pessoa não sabe o quanto esteve triste até se sentir feliz novamente. Outras obras da escritora são Sushi, Casório, É Agora ou Nunca e um best-seller para chamar de meu. A mais recente publicação de Marian Keyes é A Estrela Mais Brilhante do Céu, lançado em 2011. Os livros de Marian Keyes são classificados como gênero chick lit, uma literatura voltada ao público feminino. As experiências pessoais da escritora foram as maiores inspirações para as histórias, contadas com uma boa dose de humor. Marian narra o cotidiano e as dificuldades vividas pelas mulheres de uma forma que poucos conseguem, uma leitura leve e divertida. Tentaria enfrentar aquilo sozinha. Se não pudesse enfrentar minha própria vida, não poderia esperar que alguma outra pessoa fosse capaz de fazer isso em meu lugar. Pensando em comprar um carro e ainda não sabe qual modelo ideal para você? Esse site vai te ajudar. www.blogauto.com.br. Para navegar, há várias categorias na parte superior da tela. Em Notícias, saiba as últimas novidades de 65 marcas de carros, entre elas Ferrari, BMW, Audi e Volvo. Também dá para conferir tudo sobre o carro dos seus sonhos. O site traz avaliações feitas com os carros mais famosos. É só ir na opção Avaliações. Quer saber os lançamentos do mundo das 4 rodas desse ano e dos outros anos também? Você encontra em Lançamentos. Na opção Salões, o site traz para você as novidades dos principais salões de automóveis ao redor do mundo. Para sair acelerando por aí, é só acessar www.blogauto.com.br. Eu fico por aqui, mas te espero amanhã com mais novidades. Tchau!